Às vezes, a vida não desaba com um acontecimento. Ela desaba devagar. Ela desaba quando você percebe que está, mas não está presente. Quando você olha para o seu dia e sente: eu fiz tanta coisa, e mesmo assim, eu não existi. E eu sei, isso não é preguiça. Não é drama. É um tipo de cansaço que o corpo sente, antes da mente entender. Você não está cansado só de trabalhar. Você está cansado de se carregar. Cansado de manter a postura. Cansado de fingir que está tudo bem. Cansado de se cobrar como se você fosse um projeto que... Hoje eu não quero te dar uma lição. Eu quero te oferecer um espelho. Não um espelho que acusa. Um espelho que não grita. Um espelho que apenas mostra. Porque às vezes, tudo o que falta para a vida virar não é um grande plano. É um único instante de lucidez. Respira comigo e deixa a sua mente diminuir o volume. E eu preciso te perguntar bem baixo: você está vivendo ou está só tentando não desmoronar? Isso é verdade ou é medo? Existe um tipo de pessoa que funciona bem, resolve, entrega, segura a onda. E por isso ninguém desconfia do que acontece por dentro. Ela diz: eu tô bem. Mas o corpo diz outra coisa. O peito aperta no fim do dia. O maxilar vive travado, a respiração fica curta e o sono vem, mas não descansa. E tem um detalhe cruel. Essa pessoa não se permite parar, porque se parar, ela escuta. E o que ela escuta, assusta. Porque a mente em silêncio não fala com carinho. Ela fala com cobrança. Você devia estar mais longe. Você está atrasado. Você não pode falhar. Você vai decepcionar. E isso cria uma vida inteira em modo defesa. Como se existir fosse um teste. Eu volto pro corpo. Eu volto pro presente. Agora, deixa eu te contar cenas. Cenas que parecem pequenas, mas são a vida acontecendo. Uma cena simples. Fila. Pressa. Cansaço. Alguém derruba uma sacola. Coisas rolam no chão. Quase ninguém se mexe. Mas você se mexe. Você ajoelha, recolhe, entrega, sorri e recebe uma frase que parece pouca. Obrigado. Dá para sentir que você tem calma. Por fora você sorri. Por dentro, algo quebra. Porque você tem calma para os outros, mas não tem calma consigo. E quando você percebe isso, nasce uma dor muito específica. A dor de ser gentil com o mundo e cruel consigo mesmo. Eu estou sendo amado, ou só sendo útil. Tem uma cena que muita gente conhece e quase ninguém fala. Você vai ao banheiro do trabalho, fecha a porta, olha no espelho e o olhar está cansado. O rosto parece que perdeu cor. E por alguns segundos você não sabe se sente tristeza ou só vazio. Você respira e a mente diz: volta, anda, funciona. Como se você fosse um aparelho. Você volta e funciona. Mas lá dentro fica uma frase sem som: eu não quero viver assim. Eu estou escolhendo paz ou evitando a verdade. A maioria das pessoas acha que vive a própria vida, mas na verdade vive um roteiro. Um roteiro escrito por medo, por trauma, por repetição. E esse roteiro aparece como pensamento: eu tô atrasado. Eu não sou o suficiente. Se eu descansar, eu perco. Se eu disser não, me rejeitam. Se eu me mostrar, me ferem. O problema não é o pensamento aparecer. O problema é você acreditar nele sem perceber. E aqui entra um poder simples: nomear. Quando você nomeia, você cria espaço. Quando você cria espaço, você escolhe. Então a frase que muda tudo é: pensamento é visita. Eu escolho se ele vir a casa. Pensamento é visita. Eu escolho se ele vir a casa. Você manda uma mensagem. E a resposta demora. E olha como o roteiro antigo funciona. Não é: a pessoa está ocupada. É: eu incomodei. Não é talvez depois. É: eu não sou importante. Um silêncio vira rejeição. Uma demora vira abandono. E o corpo reage como se fosse perigo. A respiração encurta. O peito aperta. A mente cria um filme. E o filme vira sofrimento real. Aqui entra a presença. Você olha para o corpo e diz: eu percebo o medo. Mas eu não vou transformar isso em verdade. Eu posso respirar antes de reagir. Muita gente tenta pensar positivo e falha, porque está tentando com um corpo em alerta. Se o seu sistema nervoso está em ameaça, a sua mente vira uma máquina de procurar perigos. Ela chama isso de prudência. Mas é medo. E medo repetido vira estilo de vida. Hipervigilância, controle, necessidade de aprovação, autocobrança. Então a reconstrução começa aqui. Você não discute. Você acalma o corpo primeiro. Uma mão no peito. Respiração mais lenta.
olhar mais suave. 2 minutos, não para virar zen, mas para sair do modo sobrevivência. O que em mim está pedindo cuidado. Agora, domingo à tarde. O mundo parece mais lento. E ainda assim você não descansa. Você tenta relaxar, mas o corpo está inquieto, porque o silêncio não é paz para você. O silêncio é encontro. Encontro com uma pergunta. Quando foi que eu parei de me sentir seguro dentro de mim? E aqui a gente entende. Às vezes você não foge da vida. Você foge de você. Isso é verdade, ou é medo. A mente quer um grande recomeço, mas a alma muda com pequenos passos consistentes. Porque a identidade não muda com promessa, muda com prova. Então entram micro-escolhas. Micro-escolha 1. Pausa antes da reação. Antes de responder, discutir, se justificar. 2 minutos. Respira. Sente o corpo. Micro-escolha 2. Trocar a frase do chicote. Quando vier, você é um fracasso. Responder. Eu estou aprendendo. Um passo agora. Micro-escolha 3. Respeito físico. Água, luz, sono, caminhada curta. Isso é recado para o seu cérebro. Eu me importo comigo. Eu volto para o corpo. Eu volto para o presente. Um dia, alguém pede algo a mais. E você já vai dizendo sim por dentro, mesmo antes de ouvir. Mas dessa vez, você sente o corpo e percebe. O sim vem com aperto, vem com raiva escondida, vem com abandono. Então você tenta um não pequeno, sem explicar demais, sem justificar tudo. A voz treme, mas você diz. E depois, algo acontece. O mundo não acaba. E isso vira uma evidência. Um não verdadeiro é um sim para a sua vida. Eu estou sendo amado ou só sendo útil? Autossabotagem não é falta de vontade. É uma parte sua tentando te manter seguro. Do jeito antigo. Ela diz, se eu não tentar, eu não falho. Se eu não me mostrar, eu não sou ferido. Se eu não crescer, eu não viro alvo. E aqui entra a maturidade. Você não precisa brigar com essa parte. Você precisa liderar. Obrigado por me proteger. Mas eu não quero mais viver só para sobreviver. Eu estou escolhendo paz, ou evitando a verdade. Você passa por uma vitrine, vê o reflexo, e por um segundo, sente vergonha de existir. Como se tivesse que pedir desculpa por estar ali. E você percebe, isso não é sobre aparência, é sobre identidade quebrada. A vergonha é um sensor de rejeição antiga. E você faz algo simples. Olha para o próprio reflexo como olharia para uma criança cansada, sem atacar, sem humilhar, só dizendo por dentro, eu tô aqui, o que em mim está pedindo cuidado. Agora, autoestima não é se achar incrível. Autoestima é não se tratar como lixo quando erra. Tem gente que nunca foi xingada por fora, mas vive apanhando por dentro. Então o treino é esse. Quando errar, pergunte, eu falhei ou eu estou aprendendo? Você não precisa romantizar nada, só precisa parar de se destruir. Pensamento é visita. Eu escolho se ele vir a casa. Uma conversa difícil. Você tenta se explicar, tenta ser compreendido, mas sempre termina igual. Você sai se sentindo culpado, como se estivesse errado por sentir. E aí vem a percepção. Eu estou tentando ser aceito, abrindo mão de mim. Você começa a praticar algo novo, falar uma verdade simples, sem excesso de defesa. Isso me faz mal. Eu não consigo. Eu preciso de limite. E sente uma coisa estranha. Medo. E alívio ao mesmo tempo. Eu posso respirar antes de reagir. Culpa diz, eu sou errado. Responsabilidade diz, eu posso escolher diferente agora. Culpa te prende no passado. Responsabilidade te devolve o presente. Você não controla tudo o que aconteceu com você, mas você controla o próximo passo com você. Isso é reconstrução interior. Quando o pensamento vier, vai dar errado. Não discuta. Pergunte, o que eu acredito sobre mim para eu pensar isso? Porque o mundo que você vê passa pelo filtro do que você acredita. Se você acredita que é descartável, o silêncio vira rejeição. Se você acredita que não é suficiente, qualquer crítica vira sentença. Se você acredita que amor é prêmio, você vive exausto tentando merecer. E aí nasce a escolha. Trocar crença não é repetir frase, é repetir presença. Até o corpo aprender que agora existe chão. Eu volto para o corpo. Eu volto para o presente. Agora, um ritual simples de 5 minutos por dia. 1 minuto, notar o corpo. 2 minutos, respirar lento. 1 minuto, identificar o pensamento dominante. 1 minuto, escolher a frase âncora. Eu posso estar seguro dentro de mim. E então você faz o menor passo possível hoje. Um gesto,
Uma pausa. Um limite. Uma escolha. Se eu pudesse te deixar só uma coisa hoje, seria isso. A vida começa a virar quando você para de se abandonar. Quando você percebe o pensamento, acalma o corpo e escolhe um passo pequeno, mas verdadeiro. Reconstrução interior não é um evento, é um caminho. E nesse caminho existe um espelho que não te julga, ele só te devolve quem você é, antes do medo. Isso é verdade, ou é medo? Eu posso respirar antes de reagir. Eu volto pro corpo, eu volto pro presente.